Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui pelo YouTube. E nessa série de vídeos eu tenho auxiliado você que deseja investir o seu dinheiro de forma simples e que deseja construir um patrimônio sólido no longo prazo. Eu sou Vinícius Espigosso e hoje vamos falar sobre fundos de índice e como, utilizando essa estratégia de investir em fundos de índice, você pode investir melhor que a maioria dos investidores profissionais do mercado financeiro. Estou aqui testando um novo formato, né? Estou aqui gravando com o computador, com a webcam e gravando a tela do computador. Vamos ver se fica mais didático. Então, vamos lá. Preparei até um slide aqui. A forma mais simples de investir na renda variável. O melhor investimento para quem não sabe nada, não tem tempo ou não faz questão de selecionar empresas. Fundo de índice. Então, se você quer ser um investidor mais passivo, este é um excelente ativo que você pode investir, essa classe de ativos, né? ETF. Você é um empresário, você é um médico, um advogado, um engenheiro, e você não quer perder muito tempo selecionando ações, lendo balanço, escolhendo a melhor empresa para investir, sabendo o que a empresa faz, o que ela não faz, você pode optar por ser um investidor mais passivo, né? E desta forma você pode investir em fundos de índice. E eu já quero começar aqui. Então, assim, o que é um índice, né? Vamos primeiro, começando desde o início, né? O que é o índice? O índice, ele mede o desempenho de um conjunto de ativos, né? Então, vamos por aqui, nós temos o índice do Brasil, do Ibovespa, que ele mede, né, as ações da Bolsa Brasileira. O índice Ibovespa mede o desempenho da Bolsa Brasileira, de uma classe de ativos da Bolsa Brasileira. Então aqui está o índice Ibovespa. Nós temos também, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o índice Dow Jones. Este índice, ele mede o desempenho de 30 empresas que são escolhidas pelos editores da The Wall Street Journal. Então ele simplesmente vai replicar o resultado dessas 30 empresas. Nós temos o S&P 500 lá nos Estados Unidos, que ele mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então isso aqui é um índice. Isso daqui é um índice de desempenho das 500 maiores empresas. E um fundo de índice, o fundo de índice ele simplesmente replica o que está acontecendo aqui, o desempenho dessas 500 empresas. Por exemplo, no S&P 500 nós temos um ETF chamado de VOO. Este VOO, quando você compra a cota deste ETF, você está comprando as 500 empresas. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está simplesmente replicando o índice, o desempenho do índice. Então é uma boa forma de diversificar e fazer uma gestão passiva, por assim dizer, do seu patrimônio, né? Então, já para começar a aula, aqui eu gostaria de trazer essas citações de Charlie Munger e de Warren Buffett. Aqui tem, o conselho de Munger é simples. Eu tirei essas citações aqui do livro Charlie Munger, o Investidor Completo. Então tá aqui. Munger: nossa receita padrão para o investidor que não sabe de nada, mas com um horizonte de longo prazo, é um fundo sem carga. Buffett concorda. Ao investir periodicamente em um fundo de índice, por exemplo, o investidor que não sabe nada pode realmente superar a maioria dos profissionais de investimento. Paradoxalmente, quando o dinheiro burro reconhece suas limitações, deixa de ser burro. E essa citação aqui de Buffett é de 1993. Então tá aqui, eles estão aqui indicando um fundo de índice, né, um investidor mais passivo que ele invista em fundos de índice, que é uma alternativa aos fundos de investimento ativo, né, por exemplo, os fundos mútuos, fundos multimercados, que os bancos de investimento ou os grandes bancos te oferecem, né, aquilo que o seu consultor de investimento, o seu assessor de investimento ou o gerente do seu banco ele vai te empurrar, né, alguns fundos, porque ele ganha comissão na venda daqueles fundos e muitas vezes esses fundos não conseguem superar o índice que ele se propõe. Então os fundos de índice são uma alternativa a isso. E até tem uma entrevista aqui de Charlie Munger
Charlie Munger é esse senhor aqui maravilhoso. Hoje ele está com 99 anos. Ele deu essa entrevista aqui, ó, no dia 3 de novembro para o Wall Street Journal. E eu consegui, aqui está bloqueado, né, mas eu consegui essa entrevista aqui no Reddit. E eu tive que traduzir, mas aqui está. O jornalista aqui pergunta, né, se você estivesse começando um negócio hoje, qual seria? Ele fala, eu gosto de escolher ações. Aqui está escrito escolher gado, né, mas a tradução é stock picking. Eu gosto de escolher ações porque me lembra a caça e a pesca. Qualquer dia você pode ter uma coisa nova que pode ser interessante. Mas penso que cada vez menos pessoas são realmente necessárias na seleção de ações. Na maioria das vezes é charlatanismo cobrar 3% por ano ou algo assim para administrar o dinheiro de outras pessoas. Então isso daqui é uma crítica aos fundos de investimento que cobram taxas, né, de 2, 3% ao ano e até mais, a depender do desempenho. A maioria das pessoas provavelmente não deveria fazer nada além de ter fundos de índice. Isso é algo perfeitamente racional ser feito por alguém que simplesmente não quer pensar muito sobre isso e não tem motivos para pensar que tem alguma vantagem como selecionador de ações. Então tá aqui Charlie Munger reafirmando a sua posição, né, de que a maioria dos investidores estariam bem posicionados no longo prazo, simplesmente comprando um fundo de índice. Mas para a gente entender mais a fundo, né, como surgiu os fundos de índice, vamos entender um pouco mais sobre como funcionava o mercado financeiro antigamente e a dificuldade que as pessoas tinham para investir em ações, né, investir na renda variável. Vamos supor lá por volta de 1950, 1960, 70, era muito difícil você comprar uma ação, né, você ter informações sobre uma empresa. Então, se o investidor quisesse comprar uma ação, ele tinha muitos custos, né? A taxa era muito alta, a taxa de corretagem para você comprar uma ação. E muitos desses investidores optavam por investir em fundos de investimento. Então, ele pegava o seu dinheiro, comprava a cota de um fundo de investimento e esperava que aquele gestor, o gestor do fundo, pudesse ter um desempenho melhor, né? Melhor do que ele mesmo teria selecionando as próprias empresas. E era uma opção para diversificar, né? Naquela época, como as taxas e os custos eram muito altos, então o cara acabava optando por um fundo de investimento. E até que surge, né? Até que John Bogle tem uma brilhante ideia. Vamos aqui ver quem foi John Bogle. John Bogle é este senhor aqui. John Bogle é este senhor aqui maravilhoso também, fundador da Vanguard Group, e ele teve a brilhante ideia de criar os fundos de índice, né? Como naquela época era mais comum ter os fundos de investimento, ele teve a ideia, com base em alguns estudos que ele fez durante a faculdade, durante o tempo que ele era gestor, ele viu que a maioria dos fundos de investimento ativo não conseguiam superar o índice que ele se propunha. Então tem lá um fundo de investimento, aqui no Brasil, por exemplo, ele se propõe a bater o CDI, ou a bater o índice Bovespa, ou bater taxa Selic. E a maioria desses fundos, eles não conseguiam bater esse índice. E aí ele pensou em criar um fundo de índice com baixo custo. Então simplesmente o fundo ia comprar todas as ações que estavam naquele índice, e os cotistas, os investidores, tinham a opção de comprar a cota daquele fundo e estariam muito diversificados e com baixo custo, né? Não teria ninguém para te oferecer este fundo, né? Nenhum assessor, nenhum consultor ia ganhar comissão para te vender esse fundo. Então ele teria uma gestão muito enxuta, né? Muito simples e com baixo custo. Então ele deu acesso, né, aos investidores passivos a poder investir em diversificar o seu portfólio de uma maneira barata, né? Porque, por exemplo, se eu quiser, hoje em dia, se eu quiser comprar uma grande quantidade de ações, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou ter que pagar uma corretagem. Como eu invisto, por exemplo, através da Avenue, que é uma corretora
americana, só que com suporte brasileiro, ela é do Banco Itaú, se eu não me engano, eu pago uma taxa de corretagem de 2,50, 2,5 dólares por operação. Então vamos supor que eu queira comprar, sei lá, 50 ações diferentes. Eu teria que pagar uma taxa para cada uma dessas ações que eu fosse adquirir. Então, para eu diversificar, é muito mais fácil eu comprar um fundo de índice, está bem diversificado e pagando uma taxa bem baixa, por exemplo, essa taxa de 0,03, como é no VOO, do que eu escolher todas essas ações. Então hoje o que eu faço? Eu escolho algumas poucas ações que eu consigo acompanhar. Eu tenho 4 ações lá nos Estados Unidos, por exemplo, tenho Apple, Amazon, Google e recentemente eu entrei na Coca-Cola. E essas empresas são as empresas que eu consigo acompanhar, que eu acompanho. E a outra metade do meu portfólio é dividido em ETF. Então eu invisto no ETF do VOO, que replica o S&P 500. Vamos ver aqui. O VOO, que replica o S&P 500. Então eu estou diversificado nessas 500 empresas através deste ETF. E também invisto no QQQ. O QQQ, ele replica o índice Nasdaq 100, ou seja, as 100 maiores empresas da Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Então tá aqui, eu compro as 100 maiores empresas através desta cota. E dessa forma eu fico bem diversificado. E olha, a taxa de administração deste fundo anual é isso aqui, ó, taxa de administração de 0,20%. Se eu fosse comprar um fundo de investimento, por exemplo, para diversificar, eu teria que pagar uma taxa ali de 2 a 3% ao ano. Eu teria que pagar uma taxa de performance para o gestor, se ele conseguisse bater o índice que ele se propunha. Então essa forma de diversificar barata, né? E um outro motivo para ter fundo de índice em detrimento de fundo de investimento é que a maioria dos fundos de investimento não conseguem bater o índice no longo prazo. Por exemplo, como o senhor Warren Buffett tinha falado aqui, né? Que a maioria que ao investir periodicamente em fundo de índice, por exemplo, o investidor que não sabe nada pode realmente superar a maioria dos profissionais de investimento. E por que isso acontece? Por exemplo, nós temos aqui o estudo que chama SPIVA. Há mais de 20 anos, o nosso renomado estudo SPIVA mede a performance de fundos de gestão ativa contra os seus benchmarks em todo o mundo. Então tá aqui, esse estudo ele mede a gestão de os fundos de gestão ativa contra o índice. Então todos os fundos lá dos Estados Unidos que tem como índice o S&P 500, 60% deles perdem para o índice em um ano. Somente 40% consegue superar o índice em um ano. Em 3 anos, 20% consegue superar o índice e 80% dos fundos de gestão ativa, aqueles fundos que têm uma alta taxa de administração, perde para o índice. Ao longo de 5 anos, essa porcentagem aumenta, né? Então tá aqui, ao longo de 5 anos, 86% dos fundos perdem. Ao longo de 10 anos diminui aqui 1%. E ao longo de 15 anos, investindo, 92% dos fundos perderam para o índice S&P 500. Então, somente 7% dos gestores dos fundos de investimento conseguem bater o índice no longo prazo. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe muito o que fazer com o dinheiro e o consultor ou o assessor de investimento vai lá e oferece um fundo de investimento para você entrar, um fundo multimercado, um fundo de ação ou fundo de moeda, né, que replica uma moeda ou de renda fixa. E na grande maioria das vezes esses fundos, esses gestores não conseguem bater o índice. Então é uma estratégia muito simples. Por exemplo, se você ficar ali, como diz Warren Buffett, comprando periodicamente esse fundo, então vamos supor, todo mês você vai investir em um fundo de índice, como no S&P 500 aqui, como no VOO.
Se você não quer investir lá nos Estados Unidos, por exemplo, no VOO, você tem a opção de investir aqui no Brasil mesmo, pelo IVVB11. Este ETF IVVB11 é o mesmo que replica o S&P 500, só que aqui no Brasil. Então ele vai fazer a flutuação do câmbio e também o desempenho das 500 empresas. Você pode comprar isso aqui através da sua corretora aqui no Brasil por R$242. Ou se você quiser dolarizar, você pode mandar lá, por exemplo, para a Avenue, né? E comprar através do dólar. Você mesmo faz o câmbio lá na Avenue e compra o ativo. E lá você tem a possibilidade, lá você não precisa ter os $412, por exemplo. Lá você pode comprar fracionado. Então você pode comprar $2, $12, sei lá, $50, $100 desse ETF todos os meses. E fazendo isso de forma consistente todo mês, ao longo de 15 anos você vai estar batendo 92% dos gestores profissionais. Para você ter ideia, né, um gestor profissional, vamos dar um exemplo aqui, o cara que mesa dele, trade. Então aqui, ó, isso aqui é um banco, um banco de investimento, né, os grandes fundos de investimento tá aqui, ó, os caras operando o mercado o dia inteiro, né, 5 dias por semana, o dia inteiro olhando a ação, olhando o gráfico, analisando qual empresa vai subir, qual vai cair, como está o desempenho das empresas, que empresas investir. E esses caras que fazem a gestão ativa e que te cobram uma taxa bizarramente, eles conseguem perder para um cara que simplesmente vai lá, gasta 10 ou 15 minutos do seu dia, do seu mês, né, só para fazer o câmbio, só para colocar o dinheiro na corretora e comprar o fundo de índice, né? Estes caras perdem para o investidor que decide simplesmente investir em fundos de índice. Então essa é uma alternativa muito boa para quem quer diversificar ou para quem quer fazer esse investimento mais passivo, para quem não quer perder tempo selecionando ações. E aí você tem uma variedade de ETFs, né, de fundos de índice. Eu, por exemplo, eu invisto somente no QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, e no S&P 500, que são as 500 maiores dos Estados Unidos. E por que eu faço isso? Porque é uma forma de diversificar e porque eu não sei quais serão as próximas empresas que estarão desempenhando bem, né? Por exemplo, hoje, né, hoje em dia as empresas que estão desempenhando bem são as empresas de tecnologia. Então vamos pegar aqui, ó, no etf.com, você acessa este site aqui, você tem acesso a todos os ETFs do planeta ou dos Estados Unidos, eu acho. Então tá aqui, ó, VOO ETF. Aqui ele vai falar o que é, né? O fundo gerido passivamente para deter ações de grande capitalização dos Estados Unidos, selecionados pelo comitê da Standard Poor's. Então, anualmente, vamos pegar aqui, ó, desempenho do VOO. VOO anualmente, esse aqui em um mês perdeu 2%, em 3 meses 8,3%, mas no ano está ganhando 10,4%, em um ano subiu 10,4%, em 5 anos o desempenho anualizado, então todos os anos, em 5 anos ele subiu 10,97%, em 10 anos esse desempenho sobe para 11,13% todos os anos. Então você está aqui comprando as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e você tem um desempenho de 10, de 11, 12% ao ano. Então é uma boa forma de você diversificar, né? E ainda assim ter um ótimo desempenho na renda variável. Mas é lógico, com esse desempenho aqui, né, você tem várias quedas de mercado. Aqui não tem, aqui não aparece. Vamos pegar aqui. Você decide investir no S&P 500.
Então ele tem um crescimento anual de 10, 11, 12%, mas no meio desse desempenho tem várias quedas. Por exemplo, aqui em 2000, na bolha.com, teve a crise da bolha.com, então o mercado ele caiu durante 3 anos, olha. O S&P caiu durante 3 anos, para depois ele começar a subir novamente. Aqui na crise financeira de 2007 lá dos Estados Unidos, olha, o índice caiu 52%. Então você comprando essas 500 ações, você tendo essa diversificação, você tende a estar mais seguro, né, de não vender nessa queda. Por exemplo, se você tem só uma empresa e ela cai 50%, né, você começa a ficar apreensivo, né, e tentar saber se a empresa vai sair desse buraco, vai conseguir se recuperar. E aqui não, aqui você vai ter as 500 maiores empresas, então é bem provável que elas se recuperem. E as empresas que não se recuperarem, elas vão saindo do índice, né? Então, vamos supor, as empresas vão caindo de desempenho, eles vão trocando por outras. Lá nos Estados Unidos tem mais de 4 mil empresas listadas na bolsa de valores. Então tá aqui, ó. O desempenho anual é de 10 a 12%, mas tem essas quedas, né? Tem essas quedas aqui, ó, 3 anos de queda. Aqui tem 2 anos de queda de até 55%. Mas no longo prazo as ações tendem a seguir o lucro das empresas, né? Então tendem a subir. E quando você decide investir periodicamente, como diz aqui Warren Buffett, como aconselha Warren Buffett, né, investir periodicamente, quer dizer que você investindo todo mês, você vai pegando aqui, ó, você vai pegando toda essa subida aqui, todo mês. Aí se o mercado está baixando, o mercado está em queda, você vai pegando toda essa queda aqui, comprando todo mês. Você vai pegando essa alta, aí você pega a queda novamente. E conforme você vai ficando mais experiente no mercado, conforme você vai entendendo, né, como é que funciona o mercado, você entende que quando vem a crise, tá todo mundo consumido pelo medo, todo mundo está querendo vender suas ações. Aí você vai entendendo que ali é o melhor momento para você comprar, porque ou isso aqui vai a zero e tudo acaba. Então imagina você posicionado nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e essas empresas vão tudo a zero. Quer dizer que nós estamos, acho que a nossa menor preocupação vai ser as ações, né? Se tudo isso for a zero. Então você vai ver que o mundo não vai acabar, né? Depois da crise o mundo não vai acabar e você vai continuar investindo. As empresas vão se recuperar, continuarão dando lucro, continuarão crescendo. E assim você vai entendendo uma maneira fácil de você se posicionar no mercado de renda variável e começar entendendo como é que funciona a renda variável. Fundos de índice é uma excelente opção para quem está começando ou para quem quer fazer essa gestão mais passiva, ou até mesmo para investidores mais experientes, né, que querem diversificar. Eu, por exemplo, tenho metade das minhas ações lá nos Estados Unidos, da minha carteira de ação nos Estados Unidos é somente de ETF e eu estou plenamente satisfeito. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Estou com pouca bateria, acho que não vai dar. Por exemplo, como eu tenho VOO aqui, VOO ETF, acabou a bateria do meu celular, mas eu tenho aqui, ó, VOO ETF, somente esse ano subiu 17%, né, e teve essas quedas aqui ainda, ó. Do dia 1º de janeiro até julho, ó, tava com 20% de desempenho do S&P. Eu também tenho QQQ ETF, que são as 100 maiores empresas de tecnologia. Ó, somente este ano o QQQ subiu 45%. Então, estou... Oi, lindão. Pirulito, anjo? Papai tá gravando vídeo, tá? Já vai. Então aqui, ó, somente este ano
QQQ, que são as 100 maiores empresas de tecnologia, subiram 45%. Então estou aqui posicionado num investimento, num fundo de índice, com um risco baixo, com um custo extremamente baixo e com um desempenho muito bom, com um desempenho satisfatório. E eu não preciso nem ficar acompanhando ações aqui. Não preciso ficar, simplesmente eu compro o fundo de índice e vou viver minha vida. Quando cai meu dinheirinho lá, sei lá, dia 5, dia 10, eu abro minha corretora, faço o câmbio lá para os Estados Unidos e compro o índice e vou viver minha vida, né? Vou aqui cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, trabalhar, tentar ganhar mais dinheiro para poder investir mais. E também tem outra opção, eu não quero investir diretamente nos Estados Unidos, como que eu faço? Eu não quero investir nos Estados Unidos, eu tenho uma corretora aqui no Brasil, eu invisto pela Rico, pela BTG, e eu quero investir aqui no Brasil, eu tenho acesso a esses ETFs? Tem também. Então nós pegamos aqui, por exemplo, este ETF que é o QQQ, nós temos aqui na Bolsa Brasileira, através do ticker NASD11, e ela custa apenas R$10 aqui no Brasil. Você consegue comprar aquele mesmo ETF das 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos aqui, pagando R$10, né, na cotação. Só que aqui no Brasil você vai ter a variação do dólar frente ao real e a variação do fundo, né, do índice. Ou você pode investir no IVVB11, que replica o S&P 500. Mas aqui você vai estar sujeito também à variação do câmbio do real para o dólar. Então você vê aqui, lá o IVVB11 durante o ano aqui subiu 6,5%. O VOO, que é o mesmo ETF, só que diretamente lá dos Estados Unidos, subiu 17%, porque teve essa variação do dólar para o real. Hoje o dólar está em queda até. O dólar hoje está a 4,86. Então você vê que em um ano, ele saiu de 5,33, chegou a bater ali em 4,73 e hoje está em 4,86. Então quando você investe nesses fundos de índice aqui pelo Brasil, que replicam os índices lá dos Estados Unidos, você vai ter essa variação do câmbio também. Mas também é uma forma de você estar exposto ao mercado de ações dos Estados Unidos. Por exemplo, você vai investir aqui no Brasil, você seleciona algumas boas ações, que são poucas aqui no Brasil, né, no caso. E você se expõe ao mercado americano, que tem as melhores empresas do mundo, né? Investindo em índice, por exemplo, eu não sei qual vai ser a próxima tendência, quais serão as próximas empresas que vão desempenhar bem, né? Aqui quem está puxando esse índice quem está puxando o índice do S&P 500 para cima são as empresas de tecnologia no ano. O restante das empresas não estão desempenhando bem. Então pega aqui, o SPI, que também replica o S&P 500. Você pode investir tanto no SPI quanto no VOO. Os dois são praticamente a mesma coisa. Então você vai vir aqui no ETF.com, você vem aqui na Holdings, que são a participação das empresas. Então tu vai ver aqui que a maior participação das empresas aqui neste fundo, o top 10. O top 10 tem 31% do fundo. Então tá aqui, as maiores empresas são as de tecnologia, A Microsoft ocupa 7,36%, a Apple 7,34%, a Amazon 3,5%, Nvidia, a Alphabet, que é o Google, Meta, plataforma, que é o Facebook. Aí nós temos aqui a Berkshire, Tesla e assim por diante. Então essas grandes empresas que estão aqui no começo são elas que estão puxando o índice para cima, porque elas estão em tendência de alta, né? São as empresas que estão melhor desempenhando no momento. Mas pode ser que daqui 10, 15 anos isso aqui mude. Pode ser que a demanda seja maior por, sei lá, tecnologia voltada para o desenvolvimento humano, pode ser que seja commodity. Ninguém sabe qual vai ser a demanda da humanidade no futuro. Então você, estando exposto a um fundo de índice, você se protege, né, de você querer saber qual vai ser a próxima tendência
Hoje nós sabemos que a tecnologia está puxando o índice, mas daqui 10 anos nós não sabemos o que pode acontecer. Então você simplesmente se posiciona nesses índices e no longo prazo você vai ter um desempenho melhor do que esses gestores de fundos de gestão ativa. No mínimo, né? Como tem aqui no ranking da Spiva, em 15 anos você vai estar batendo 92% dos investidores profissionais, né? Em um ano você já ganha de mais de 60%, simplesmente de estar no S&P 500, né? É bizarro. E muita gente não tem esse conhecimento e acaba colocando dinheiro acaba deixando dinheiro em fundo de investimento, em fundo multimercado, de bancão, da XP, do BTG, porque o consultor de investimento indicou, porque o assessor de investimento indicou, e simplesmente com um pouquinho de conhecimento você consegue bater, né, esse índice. Por exemplo, o Warren Buffett, aqui, o Warren Buffett ganha 2 milhões de dólares com uma aposta feita 10 anos atrás. Em 2007, Buffett fez uma aposta de que o índice S&P 500 superaria os hedge funds e só um gestor aceitou a aposta. Então tá aqui, ó, Buffett apostou publicamente 500 mil dólares e sugeriu uma aposta de 10 anos. Eu então sentei e esperei um desfile de gestores de fundos para defender sua ocupação. Afinal, esses gestores fizeram as pessoas apostarem bilhões. Não estava gravando a tela, bicho. Então aqui, por exemplo, você pode investir aqui em um fundo de índice e você vai estar ganhando. Em um ano você ganha de 60% dos fundos dos gestores de fundo de investimento. Em 3 anos você vai ganhar de quase 80% dos fundos de gestão ativa. Em 10 anos sobe para 85% e em 15 anos, bicho, você vai estar investindo melhor que 92% dos fundos de investimento ativo, simplesmente comprando um índice. Tem aqui até um Warren Buffett, né? Ele fez uma aposta que o Warren Buffett ganha 2 milhões de dólares com uma aposta feita 10 anos atrás. Então o que ele fez? Warren Buffett fez uma aposta de que o índice S&P 500 superaria os hedge funds. Buffett apostou publicamente 500 mil dólares e sugeriu uma aposta de 10 anos. Eu então sentei e esperei o desfile de gestores de fundos para defender sua ocupação. Afinal, esses gestores fizeram as pessoas apostarem bilhões em suas habilidades porque eles temiam colocar um pouco do próprio dinheiro na reta. No entanto, apenas uma pessoa aceitou a aposta, de acordo com a carta de 2016. Ted, ex-gerente da Protege Partners, uma empresa especializada em administração de ativos e consultoria. Os dois concordaram concordavam com a aposta que enfrentou o S&P 500, que tem baixo custo, contra um grupo de hedge funds escolhido à mão pela Protege. A secretária de Buffett confirmou a vitória na aposta. Eu verifiquei com o Sr. Buffett e ele me disse que é absolutamente certo que ele ganhará a aposta, embora não seja oficial, até janeiro. O dinheiro vai para Gerst, o dinheiro da aposta ia para uma instituição de caridade. Passados 10 anos da aposta, os 5 fundos de TED ganharam apenas 2% ao ano desde 2008, em comparação com mais de 7% ao ano do S&P 500. Isso significa que os investimentos em hedge funds de 1 milhão de ganhar 200 mil dólares, no mesmo período em que investimentos com taxas baixas de Buffett ganhou 854 mil dólares. A diferença já é grande demais, mas a aposta só termina oficialmente dia 31 de dezembro. Para todos os efeitos, o jogo acabou. Perdi, escreveu Sades. O dinheiro foi doado para uma instituição de caridade. Então tá aí, ó. Warren Buffett fez uma aposta com o gestor de fundo para ele escolher os fundos, né? Contra o S&P, contra o VO ou o SPI, e o gestor perdeu ao longo de 10 anos esta aposta de 2 milhões de dólares.
Então tá aí. Eu acho que é isso que eu queria passar um pouquinho sobre fundo de índice. É uma boa forma de você começar a investir na renda variável e de diversificar o seu investimento com um baixo custo, fugindo assim dos fundos de investimento tradicional, fugindo assim de se protegendo também, né, para não fazer cagada com o próprio dinheiro, de não escolher empresas ruins. Então acho que é isso. Se você tem alguma dúvida sobre fundos de índice, se você tem alguma dúvida a respeito desse vídeo, possa comentar aqui embaixo e eu vou estar solucionando essas dúvidas, respondendo essas dúvidas nos próximos vídeos, se você puder compartilhar. Fico agradecido e muito obrigado. Até a próxima.